Dia, a graça e a paz do Senhor para você que acompanha conosco agora a ministração da palavra do Senhor em nossa comunidade. O título da mensagem de hoje, na verdade, é uma sequência. As palavras que eu vinha pregando estão disponíveis no YouTube, na página com o meu nome, Ana Gaspar. A gente tem falado sobre uma esperança gloriosa que nós temos em Cristo, aqueles que têm fé em Cristo, entenderam e receberam o Evangelho. Que a vida não se resume a esta existência, nós seremos ressuscitados, todos nós seremos ressuscitados. Jesus mesmo falou sobre isso. Uns serão ressuscitados para a glória eterna e outros serão ressuscitados para a condenação eterna. Mas o que eu quero frisar para você, para nós, sempre, é que Deus quer que você tenha a esperança, sua confiança, sua fé esteja depositada. Eu gostaria de começar essa mensagem de hoje que há uma esperança e um futuro em Cristo Jesus. Há uma esperança. Quero começar com o texto de profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 11. Jeremias 29, 11. Onde nós lemos assim: Deus falando através do profeta Jeremias. Pois eu sei planos ou pensamento que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aleluias. Deus sabe, né, os planos que Ele tem para nós. Ele diz, planos de paz, né, e não de mal, para dar uma esperança. Então, amados, a primeira consciência que nós temos que ter de Deus não é que Ele queira o nosso mal. O povo de Israel prevaricou contra Deus porque eles acharam que Deus queria o mal deles. Todo o bem que Deus tinha feito, eles acharam que Deus queria matá-los. Né? Nós mesmos, né? Você vê o testemunho do Giovanni no começo, e a gente fica preocupado, mas Deus, por que isso? O Senhor está querendo, né? Os discípulos naquele barco, o Senhor só não se importa que a gente morra? Então, o primeiro pensamento que nós que nos aproximamos de Deus temos que ter é que Ele quer o meu bem, não o meu mal. Né? Ele tem pensamentos de paz. E quando a gente contempla as obras da criação, quando a gente vê o mundo que ele criou, o universo, né? Eu vou me prender à Terra porque o universo está muito grande demais para mim, para você, para nossa mente. Mas se a gente olha para a Terra, onde a gente tem contato, visualização, percebe o cuidado de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, como Ele providenciou tudo o que nós precisamos para viver nesse planeta. Todas as condições de vida estão nesse planeta, porque Deus, né? Isso não é obra do acaso, isso foi um criador, uma sabedoria, com uma grandeza, com um poder tremendo que criou todas essas coisas. Quando a gente olha para uma terra, a variedade, a perfeição de tudo que a gente vê, não é verdade? Então a gente vê que esse Deus, ele quer o nosso bem. Então nunca permita que nenhum pensamento desse tipo tenha na sua mente. Deus queira o seu mal. Deus não quer o seu mal. Infelizmente, amados, quem quis o mal foi o próprio homem. Infelizmente, quem quer o próprio mal é o homem. O homem que escolheu o caminho mau. Desde o princípio, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, providenciou tudo o que ele precisava, avisou ele e deu liberdade, porque se ele não avisasse e desse liberdade, o homem não seria livre. Mas o homem escolheu desobedecer, não ouvir, não dar crédito à palavra de Deus. E amados de Deus, eu quero dizer para você que me ouve também, o que afastou o homem de Deus é não dar ouvidos à palavra. E é isso também que o mantém afastado de Deus, é não dar crédito à palavra de Deus. Então o homem escolheu o caminho da desobediência. E levou o primeiro homem, né? Porque ele era o cabeça de uma geração, de uma descendência. E ele levou toda a sua descendência a se apartar do propósito para o qual Deus criou o homem. É por isso que o mundo entrou num curso de morte, corrupção, dor, né? É o que a gente constata durante toda a história da humanidade. Mas Deus é firme. Deus não criou o homem e se desse errado ele acabava de destruir. Poderia ter feito isso. Não, ele é firme no propósito. Isso é muito maravilhoso, é outro detalhe. Deus é bom, tem pensamentos de paz e não de mal. Segundo, Deus, ele é firme.
Ele é firme comigo, é firme com você, é firme no seu propósito. Ele, por causa da falha do homem, ele não desistiu do seu propósito, que é eterno. E não se resume a essência. Eu estou batendo nessa tecla nas minhas mensagens últimas, porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração e está na palavra de Deus, não é do meu pensamento, é da palavra e do pensamento de Deus. A vida não se resume a essa existência é para a gente acertar em comunhão com Deus. É para a gente definir o que eu quero. Eu quero permanecer na condenação que eu nasci ou quero viver o propósito para o qual Deus me criou? É isso que você tem que responder durante a tua existência nesse período pequeno, comparado com uma eternidade inteira. Amém? Deus não desistiu. Ninguém pode impedir o propósito dele. Ninguém. Não existe diabo, não existe criatura alguma possa nos separar do amor de Deus. Por isso que ele enviou seu filho. Ele enviou seu filho ao mundo para resgatar o que havia perdido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, amados, que a esperança, e ela existe, está no Evangelho de Cristo. Vou repetir. A esperança existe e ela está no Evangelho de Cristo. Ela não está numa religião. Ela não está numa placa. Ela não está numa denominação. Ela está no Evangelho de Cristo. Então, há esperança em um futuro para aquele que crê em Cristo, conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras. Jesus falou isso em Lucas 19, 10. Veja lá, Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perceba na linguagem bíblica esse coração de Deus. De um Deus que não desistiu do propósito para o qual Ele criou a gente, participar da sua glória, ter comunhão com Ele eterna, ter o cuidado, o olhar, a provisão, a presença, a alegria, a glória dEle constantemente sobre as nossas vidas. Ele não desistiu. Ele manda o seu Filho, e Jesus diz, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repare, buscar e salvar. Né? Buscar e salvar. Salvar do quê? Salvar da condição de pecado que se estabeleceu na humanidade, na criação toda. Aliás, não é só na humanidade, na criação. O pecado contaminou não somente o homem, mas contaminou tudo que Deus fez. Isso é muito importante. E olha, amado, você que está me ouvindo agora, existe um entendimento muito equivocado acerca do que é o pecado. Aqui na comunidade a gente já tem estudado. Hoje eu vou bater em alguns pontos com relação a essa condição de pecado que se estabeleceu na criação. O que é o pecado realmente? Será que é aquilo que a gente tem ouvido nas igrejas? Será que é aquilo que passam para nós de geração em geração está correto? Então, Jesus ele veio nos tirar da condição de pecado que se estabeleceu na criação. Ele fala, veio nos salvar disso. Buscar para onde? Se ele veio buscar, porque ele vai retirar. Você entende isso? Ele veio buscar, ele vai retirar. Ele veio buscar para o reino do seu Deus, para o reino de Deus, né? Para o reino de Deus, para o plano eterno, ou seja, para a eternidade. Quando o pecado entrou, eu não sei se eu posso me expressar assim, mas eu vou me expressar para ser inteligível. A partir do Éden, né? O Éden se fechou, era a eternidade ali. O Éden estava na eternidade. Mas se fechou aquilo, o homem, né, foi expulso e criou-se esse período que chama o tempo dos homens. Tempo dos homens, que a Bíblia chama hoje. É o tempo sobremodo oportuno de você buscar ao Senhor e descobrir qual é o pecado que se instalou, o que significa isso e como eu me livro disso. Porque nós temos que se livrar disso. Porque se eu partir daqui sem se entender isso, eu estou perdida para sempre. Para sempre, eu não estou brincando. Também não é uma teoria. É palavra do Senhor e está na Bíblia. Ele avisou sobre isso. Para isso que ele veio. Então ele veio nos buscar para nos transportar para o reino de Deus, que está no plano eterno. E como eu disse na minha última mensagem, Jesus ele evidenciou isso durante todo o seu ministério. Que algo maior que tudo que nós visualizamos, que tudo que nós vivenciamos, está em andamento. Por isso que ele disse que meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Está em João 7. Mas eu quero que você veja agora o que Jesus disse
em Mateus 25, capítulo 25, versículo 34. Mateus 25, 34. Veja como a conotação de Jesus. Esse texto de Mateus 25, como também, só aproveitando o gancho, como Mateus 24, ele se refere à época, escatologicamente falando, do dia dia do Senhor, ou dia da tribulação e grande tribulação. Esse período, como muitas igrejas pregam, não se refere à igreja, viu? Mateus 24, Mateus 25 e os correlatos nos evangelhos Marcos, Lucas, tal, não se refere à igreja. A igreja, quando essas coisas acontecerem, ela já foi tirada da terra. Bom, guardem isso. Então, no final da tribulação, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Olha lá, veja e visualize o que eu estou falando. Que a gente passa batido quando a gente lê esses textos e acha que Deus são coisas que fogem à nossa mente. Mas perceba o que ele está falando. Ele está falando para quem? Para as nações. Quando ele voltar, vão haver pessoas, depois da grande tribulação, vai haver pessoas vivas, nações, né, que serão ainda algumas. Ele, então, para aqueles que estiverem, se converterem, que Israel também vai se converter após a tribulação, quando ela vê Cristo ressurreto, né, quando ela vê Jesus descendo na sua glória. Então ele diz: Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino de Deus, amados, é o reino dele, é o reino de Cristo. Né? E no texto de Colossenses 1, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eu peguei esse versículo, faz a ligação um pouquinho, dando graças ao Pai, nos fez idôneos. Para quem que Paulo está falando? Para cristãos. Primeira coisa que você tem que ver. Paulo não está falando com ímpio. Paulo não está falando com pessoa que não conheceu Jesus. As cartas dos apóstolos eram para cristãos de maneira geral. Tá? Então, o que Paulo diz? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, presta atenção, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, em Cristo, né, nós somos filhos. Em Cristo, nós somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em Cristo, nós estamos no reino do amor de Deus. Essa é a realidade espiritual de todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor. Quando se diz, nos tirou do império das trevas, o que significa isso? Significa que o mundo, infelizmente, não pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas o mundo se tornou debaixo do poder do maligno. Quando Adão pecou, vendeu. Ele entregou nas mãos do inimigo. Já tinha pecado, porque a Bíblia diz que Adão não foi. O pecado já existia quando Adão pecou. Quem pecou primeiro? O anjo caiu. Mas ele contaminou a criação de Deus, querendo como que usurpar alguma coisa. Ele pudesse. Nos tirou do império das trevas, porque o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 19, do texto que fala sobre isso. Jaz no maligno. Trevas quer dizer falta de conhecimento de Deus. Trevas quer dizer ausência de Deus. Tá? Isso é muito claro. E para sermos transportados, né, para o reino do Filho do seu amor, diz o texto também. Ele fala, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos que ver qual é a realidade da humanidade. Ela está vivendo no mundo de trevas. Quer a pessoa entenda, não entenda, aquela pessoa aceite ou não aceite, quer a pessoa se aperceba ou não se aperceba, o mundo jaz no maligno. E para ser transportada para o reino do Filho do seu amor, tem que passar por um processo. Não é assim. Tem que passar por um processo. Que processo é esse, pastora? É tomar a cruz e seguir após Cristo. Que é igual batismo na morte. É batismo das águas, tá? Então, também, teologicamente falando, com relação ao batismo,
Aprendeu aqui, né? Eu preciso, o que você precisa ser é batizado na morte de significação, de uma realidade, de um poder. Hein? Mateus capítulo 6, 24. Mateus 16, 24. Jesus disse, por isso que Jesus disse isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que você, aquilo que está na minha mente, eu gostaria de conseguir passar para você. Eu vou tentar numa linguagem inteligível. Vamos dizer assim. Imagine comigo, por favor, preste atenção. Deus criou o homem com propósito, o homem errou. O pecado entrou. O pecado é uma mancha, é um senhor. Pecado é algo que estragou o fruto. É como uma fruta que estraga, né? Quando ela apodrece, ela não vinga. Eu tenho lá umas plantas que o pastor plantou, um pé de tangerina muito gostoso, que é a cravo, lá, primeira colheita. Eu falei para ele, tá gostosa, um pouquinho, mas tá gostosa. E algumas frutas, parece que elas ficam meio estranhas. Tem que passar um remédio, porque às vezes é alguma coisa. Então aquela fruta às vezes não vinga, porque ela começa a atrofiar. Então, uma fruta que não vinga, ela não serve para nada. Não serve para ser arrancada e jogada fora. E é isso que aconteceu com a humanidade. Quando a condição de pecado se estabeleceu, o pecado é um senhor, é uma condição. Entenda isso, você que está me ouvindo. É uma condição que sujeitou, que tirou o homem da presença da comunhão de Deus e levou para outro lugar. É uma condição de escravidão. Por isso que a Bíblia se refere que o homem é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. A escravidão é a palavra usada para aqueles que estão no pecado. E para sair da escravidão, quem conhece a história da escravatura, um escravo, eu quero ser livre. Se ele saísse correndo, né? Eu sou livre, eu não sou escravo. E saísse correndo, o que acontecia com ele? O senhor dele mandava uns homens e, pancada nele. Você volta, você não é livre, nada, você é o pecado. Você não vê nada. Ele te submete. Por isso que Deus é tão inteligente, tão sábio, que ele usa essa figura para mostrar que o escravo só pode ser livre. Quando que ele é livre? Na morte. E livra o escravo da escravidão, da condição de escravidão, à morte. Então o que Deus fez? Homem. Aquilo que o primeiro não cumpriu, filho do homem cumpriria. E Deus falou assim, pelo poder dele, quem olhar para ele, morre por pecado. Entende? Olha o que Deus fez. Você está entendendo? Estou tentando passar inteligível para você. Morre com ele. Fica livre da condição de pecado e passa a servir ao Senhor novamente. É a única condição de você ficar livre do pecado. Não tem outra, não tem outra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Quem não tomar a cruz em seguida após mim não é digno de mim, diz Mateus capítulo 10, versículo 38. Ele que não toma a sua cruz e vem após mim não é digno. Veja o que Deus fez. Entende como Deus quer o teu bem, não o teu mal? Aquilo que ninguém poderia fazer, ele fez. Ele abriu o caminho. Ele se colocou como ele. Né? O castigo traz a paz. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda. Que coisa poderosa. Aquele que crê e confessa a Cristo já é portador da vida, não está mais morto. Você e eu que cremos em Cristo, confessamos a Cristo conforme as Escrituras, que Ele veio, morreu por mim, ressuscitou, e eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, uma nova criação, eu estou num corpo ainda natural, porque o que falta para mim é ser resgatado no meu corpo, que vai acontecer no arrebatamento ou na minha morte física, como já aconteceu com Carlos. Então nós estamos só aguardando que o que é mortal, o corpo que é mortal, se revista da imortalidade. Porque o curso desse mundo segue. Acabe. Então, a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. É a prova cabal, prova definitiva
verdade da palavra dele, da firmeza do seu propósito. Mandou o filho para morrer. Morte que você não poderia morrer. Você é pecador, mas para te livrar da condição. Olha que coisa maravilhosa. Nunca esqueça disso. Deus quer o teu bem e não o teu mal. Deus quer o teu bem e não o teu mal. Tem pensamentos de paz e não de mal. Então ele fez isso em Cristo para te atrair de novo para ele. Os discípulos entenderam isso. Em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, eu não vou ler tudo, eu vou destacar mais o 3. Atos 1, 1 a 3, o médico Lucas, né? Ele escreve esse livro, além do Evangelho de Lucas, escreve o livro de Atos, e ele diz, no versículo 3, que Jesus, depois de ter padecido, né, na morte de cruz, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelo espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de... Então, para ficar bem enfático, a gente já falou isso nas outras ministrações, Jesus ficou 40 dias aqui na terra ainda, depois de ressurreto, depois de glorificado, para mostrar para aqueles discípulos, olha, creiam que é isso que eu tenho para vocês. Creiam no reino de Deus, o reino que está preparado, não está visível por causa do pecado. Então ele ficou 40 dias com aqueles discípulos. Por isso que aqueles discípulos depois enfrentaram a morte, sem nenhum temor. Enfrentaram perseguições atrozes, sem nenhuma covardia. Porque eles... Por isso que eu digo para você, quem entende o evangelho, não abaixa a cabeça para... Eu estou passando um período, falei para o Senhor, mas o Senhor tem ministrado, como eu falei a semana passada, o Senhor tem ministrado na minha vida. Coisas que não dá para falar para você. Cada situação de cada um de vocês, cada um tem as suas provações, as suas particularidades de experiência com Deus, mas saiba que nesses momentos, na nossa fraqueza, que Deus se faz. Saiba disso. Se ele não fosse a minha força, já teria sucumbido. Jesus ressuscitou e os que nele creem também ressuscitam. Então, em Cristo, o Evangelho de Cristo não é uma religião. O Evangelho de Cristo é uma apresentação de uma nova vida, de uma nova criação, de uma nova humanidade. Surge como a pregação do Evangelho. Algo completamente novo, uma perspectiva totalmente nova. Mas o fato é que cada um de nós não escolheu como vir ao mundo. Nós nascemos nesse mundo e nascemos na condição de pecado. Em fazer bem ou mal, você nasceu na condição de pecado. Tá? Entenda isso. Mas nós podemos decidir, durante a nossa existência, aonde iremos passar a eternidade. Tá? Nós não escolhemos como vir ao mundo, mas podemos decidir onde iremos passar a eternidade. Tudo vai depender do caminho que estivermos. Olha, vou repetir para você, preste atenção, não sair, né, embora. Vai depender do caminho onde você... A questão de escolha, não. Você está no caminho. Toda a humanidade nasce no caminho. Qual é o caminho? Primeiro, o caminho de Adão. Você gosta, não gosta, entenda ou não entenda, nasceu no caminho de Adão. O caminho de Adão, condenação. Tá? Não vai ser julgado. Já foi julgado e condenado. É que vai ser. Já foi. O juízo de Deus vai se manifestar na tribulação. Mas já foi. O julgamento já foi feito. Então, todos nascem no caminho de Adão. Ou se você vai decidir pelo caminho de Cristo. O caminho de Cristo é vida. Para entrar no caminho de Cristo, nós precisamos entrar pela porta estreita. Jesus disse, figurou, eu sou a porta. Eu sou a porta. O caminho. Né? Falou em todas as letras. Só não entende quem não quer entender. Então, Cristo, nós temos que entrar por Cristo, né?
para a gente passar a trilhar o caminho que conduz à vida eterna com Deus. Salvação e a vida eterna com Deus. Temos que entrar por Cristo. Né? Deus fala isso claramente na palavra, não só no Novo, mas no Antigo Testamento, já preparando o coração da humanidade. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 11. Jó 34, 11. Segundo a obra do homem, ele lhe paga. É muito importante entender esses termos também. Aqui não está falando das minhas obras boas, mas aqui está falando da obra da fé. Né? Fecha isso com o Novo Testamento. Okay? O termo obra na Bíblia, presta atenção que eu vou falar. Você. Presta atenção e anote. O termo obra na Bíblia tem sempre a ver com a palavra. Né? Por exemplo, quando Jesus diz, a obra de Deus é esta, você creia no enviado de Deus. Tem a ver com a palavra, Jesus. Palavra, encarnado. Sempre o termo obra tem a ver com a palavra. Tá? Então, segundo a obra do homem, ele lhe paga, ou retribui, né? E faz a cada um segundo o seu caminho. Então, não é que Deus vai castigar, não é que Deus vai mandar para o inferno. Quem escolheu esse caminho? Foi Deus? Não, foi o homem. Ah, mas eu não pequei que nem Adão. Mas também você não estava no Éden. Você não estava na cruz. Quem estava na cruz era Jesus. Por não aceite a Jesus. Saia desse caminho. Né? Jeremias 32, versículos 18 e 19. Jeremias 32, 18 e 19. É o finalzinho do 18, tá? Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras. Como a gente falou aqui no começo, né? Teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. A linguagem diabólica. Tá? Fruto das suas obras. O que é o fruto? Palavra. Bate com o que você crê. Tá? Das suas obras. E Jesus fala desses caminhos muito claramente. A gente já é um texto bem conhecido, talvez não muito atentado, né? Para a significação dele, Mateus 7, de 13 e 14, que é onde ele fala a parábola. Veja, quando o termo é parábola dos dois caminhos, é uma linguagem que exige que você pare e analise com mais cuidado. Tá? Parábola, uma significação, os termos têm significação. Jesus ele diz no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Por que a porta é larga e o caminho é espaçoso? Porque toda a humanidade entrou por ela. Toda a humanidade entra pela porta larga. Quem é a porta larga? A gente faz essa conclusão pelo restante do texto e pelas outras passagens, quando Jesus diz: eu sou a porta. Tá por mim, entrará, achará pastagens, né? Tal. Então a gente casa com outras passagens. Não é só, você não pega um texto isolado e eu posso dizer por esse texto que Adão é a porta larga. Eu pego isso pela conjunção do pensamento bíblico que está no Antigo, nas palavras de Cristo e nas cartas apostólicas, tá? Eu não chego à conclusão porque eu sou muito espertinha. Não, é porque eu entendi pela palavra que a porta larga é Adão. E toda a humanidade entra por ela. Então por que Jesus falou que muitos são os que entram por ela? Porque quem que não entrou por ela? Quem que não entrou pela porta larga nesse mundo? Jesus Cristo. Ele não entrou pela porta larga. Visto que ele não tem participação no pecado e só ele poderia pagar o preço do pecado com a sua. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que a encontram. Né? Poucos que a encontram. Poucos que a encontram. Portanto, amados, ninguém esteja entre. Quer dizer, que ninguém esteja nessa multidão, quer dizer, ao contrário, né? Virgínia, uma multidão entre. São poucos que a encontram porque o homem é muito tinhoso. O homem é muito soberbo.
O homem é muito presunçoso. E muitos ouvirão do Senhor com toda a sua religiosidade. Uma coisa que o Senhor sempre fala para mim quando eu estou falando com uma pessoa. O Espírito já me sopra. Posso falar porque senão eu vou levar uma bufetada. A soberba do teu coração. A soberba do teu coração. Muitos ouvirão isso. Entende? Porque pegaram para si o seu pensamento, a sua tradição, a sua força. Eu penso, eu acho que eu sou. Né? Não se submete ao Senhor. Pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua petulância. Né? Mas há um tempo, e esse tempo de mudar isso é agora. Por isso que a palavra nos chama o quê? A se humilhar. Por isso que a palavra fala, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Né? Então, esse é o tempo agora, amados. É o único tempo que eu e você temos para mudar toda a condição da eternidade. Eu não estou falando de vida aqui agora, eu estou falando de eternidade. Você entende o que é eternidade? O tempo é agora. Mas para isso é preciso entender, crer, perseverar no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, escreva isso, é mandamento de Deus que demanda obediência. Qual foi o mandamento para Adão? Todas as árvores desse jardim você comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Adão não deu crédito a essa palavra e morreu. Levou todos nós, toda a geração dele, toda a descendência, porque a geração humana segue aquilo que está ao princípio da criação, estamos gerados segundo a espécie, né? Está lá em Gênesis, somos gerados segundo a espécie do Adão, destituídos da glória de Deus. Tá? Então, agora o mandamento para nós, que nos coloca de novo em comunhão com Deus, é esse. Creiam no meu Filho, façam tudo o que ele vos mandar. Aliás, quem falou isso foi a Maria, né? Muitos invocam a Maria, mas a Maria disse para os servos ali, né? Façam, ele vos manda. Quem é Senhor? O único Senhor, intermediário entre nós e Deus. O único que morreu por nós e nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, é Jesus Cristo, homem. Amém? Quem obedece, se submete a ele, se livra da condenação eterna. Amém? Mais do que isso, se torna uma nova criação e participa da glória eterna preparada para todos aqueles que o amam a Deus. Amém? Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Por isso que está escrito aí, né? Lucas escreve isso em Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora ordena. Por que tempo da ignorância? Porque no Antigo Testamento, tudo aquilo lá, era uma preparação para a vinda de Cristo. Mas com o Evangelho de Cristo, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento agora se torna claro, real e patente aos nossos olhos. O Antigo Testamento estava preparando para a vinda do Messias. E agora o Messias está presente conosco. Então, a partir da vinda de Cristo, o homem não tem mais desculpa. Então, é por isso que está escrito: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a palavra é muito clara. Atente para essas palavras. Leia essas palavras. Peça que o Espírito Santo te conduza, na verdade. O Espírito Santo não é uma coisa mística. O Espírito Santo é aquele que usa a palavra para nos ajudar a entender. Ele não cria interpretações. O Espírito Santo, olha, não cria interpretações. Ele pega a palavra que você está lendo e te ajuda a entender. Porque a Bíblia é entendida pela própria Bíblia. A Bíblia não é entendida pelas filosofias. A Bíblia não é entendida pela ciência. A Bíblia não é entendida por nada. Ela é entendida, ela tem que ser confrontada com o texto. Ela se fecha. Ela. Amém? Mas a concepção das pessoas, de maneira geral, é que aquilo que elas fazem aqui na Terra,
vai ecoar na eternidade. Mas o que é determinante, vai ser determinante na eternidade de cada um é se creu ou não. Eu falo para você, é determinante quando você partir deste mundo, a eternidade. Você creu ou não no enviado de Deus, conforme o testemunho de Deus nas Escrituras. Então, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Tem muita gente que faz bondade, caridade, achando que isso vai trazer uma espiritualidade, alguma coisa, até uma terminologia que está fora das Escrituras. Porque eu sou espiritual? Eu sou espiritual. Você é espiritual? Todo aquele que nasceu de Cristo é espiritual. Eu sou espiritual. Vou me tornar espiritual. Consciente disso. Aliás, a minha posição é sentada ao lado do Senhor nas regiões celestiais. De conscientização. A realidade é essa. Mas as pessoas acham que serem boazinhas, boas ações, que isso vai salvar. Mas nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos ou porque nós fazemos boas ações, mas sim porque a gente respondeu ao convite de Jesus, que diz Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E daí descansam as vossas almas. Descanso é salvação. Hein? Então, amados, quando a gente é confrontado, às vezes a gente vai falar com as pessoas e elas não gostam. Elas não gostam, ninguém gosta de ser questionado nas suas conversas. Ninguém gosta, nem eu. No começo não, mas agora não, eu estou bem atenta, bem sensível, bem sensível. Tá? Ninguém gosta de ser questionado, mas quando você é confrontado, se alguém chega para você, não, você não está correto de acordo com as escrituras, é melhor e saudável que você pare, não questione de cara. Analisa, vai lá ver a passagem, analisa, checa com a pessoa, né? Se é uma pessoa que você sabe que conhece a Bíblia, você sabe que a pessoa tem familiaridade, a pessoas que têm o seu fruto, que está sempre com a palavra de Deus na boca, que mostra que tem um raciocínio bíblico. Porque uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, é a mente que raciocina segundo o parâmetro das escrituras. Citar versículos, qualquer um cita, até o diabo. Mas raciocinar de acordo com a unidade do pensamento bíblico é outra coisa. Então você tem que ter pessoas perto de você que quando elas te questionarem, você que não, essa pessoa conhece, eu preciso ver. Algumas pessoas têm se aproximado de mim, eu gosto de, falo assim, pastora, me explica isso que eu quero entender. É saudável, isso é bom, é positivo, deve ser feito isso. Porque eu vou ter o maior prazer, vocês sabem que eu tenho o maior prazer, né? Um me faz uma pergunta, eu já respondo com um podcast. Já aumentei, viu? Já aumentei. Já está maior, já deu uma pregação. Já está uma pregação, já virou, não é duas folhinhas, não, já virou 7. Eu gosto disso, porque o Senhor me deu esse espírito, esse dom, melhor dizendo. Quando eu falo espírito, é palavra, tá? Deus me deu o dom da palavra. Eu sei disso. Sei, tenho convicção. Logo que eu me converti, já me falaram. Prepara. Não brinca, não. Isso aqui estou. Ninguém impede Deus, né? Então, quando a pessoa é questionada, ela deve realmente pegar as escrituras. Não adianta ficar, não, eu não penso assim. Como assim você não pensa assim? Você já abriu a Bíblia e já olhou? Não precisa. Como não precisa, gente? Você diz que crê em Deus e não pega a Bíblia? Está falando que Deus é mentiroso, você sabia disso? Como é que uma pessoa que diz que crê em Deus e não conhece a palavra dele? Você entende como as pessoas são manuseadas? Deus não queria isso de forma alguma. Tanto que no Antigo Testamento as pessoas eram analfabetas. Grande. O que Deus fez? Fez os profetas, principalmente com Davi depois. O judeu ele gosta muito de cantar a palavra, não é isso? Deus, eles cantam a palavra no hebraico. Então, a mensagem era transmitida através do canto. Porque é fácil você gravar um canto. Todo mundo cantarola. O que Deus fez? Não sabem ler, mas eles sabem o quê? Podem ouvir. E ouvindo, eles guardarão a minha. Deus não quer que a palavra se concentre num pastor,
Deus não quer que a palavra se concentre num líder. Deus quer que a palavra esteja no teu coração, porque isso agrada a Ele. A palavra não pode estar só em mim. Eu não posso ter esse poder sobre vocês. Não posso, não posso. Você tem que entender a palavra e saber explicar para as pessoas a razão da sua fé. Você tem que saber rebater quando uma pessoa chega para você. Você tem que saber, quando você vê uma coisa no YouTube, seja onde for. Aliás, eu vou começar um exercício no grupo da Igreja Céu. Eu quero exercitar vocês. Me digam onde está o erro e me explique qual é o erro. Porque está cheio de postagens que as pessoas curtem de milhões e milhões e está tudo errado. Não é o pensamento bíblico. É uma frase bonita, mas não tem nada a ver com as escrituras. E assim as pessoas vão sendo enredadas por um pensamento que vai esquivando ela do raciocínio bíblico. Você está entendendo como Satanás é sutil, queridos? Satanás é sutil. Ele sabe como fazer as coisas. Desviou a atenção da Eva. Continua fazendo a mesma coisa com cada cristão. Tentando desviar a atenção dele do foco correto. Da centralidade da palavra de Deus. Então, você é questionado em alguma coisa, se essas palavras confrontam uma forma sua de pensar, veja se o caminho que você está é segundo a luz do Senhor. Muito importante certificar-se que você está andando na luz do Senhor, e não segundo pensamentos de homens. Está cheio. Religiosos da época de Jesus foram um grande exemplo para nós. Uma classe poderosa. Né? Eram vistos pelo povo, nossa, eles são o supra-sumo da santidade. Jesus olhou para eles, hipócrita. Olha. Mateus capítulo 7, versículos 6 em diante até o 13. Marcos 7, vai abrindo a sua Bíblia. Os religiosos, que eram o supra-sumo da época, considerado pelo povo de maneira geral como a elite, tudo, eles foram rigorosamente censurados por Cristo. Né? Por quê? Eles substituíram a palavra de Deus por suas tradições. Perceba isso. A classe religiosa dos escribas e fariseus na época de Jesus, quer dizer, quando Jesus estava ali, foram severamente repreendidos por Cristo, porque eles substituíram. Essa já era uma condenação que estava nos profetas. Eles substituíram a palavra pelas tradições humanas. Marcos 7, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus aos escribas e fariseus no contexto. Veja sempre o contexto. Está falando com os escribas e fariseus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Você veja que Jesus sempre tomou o cuidado de mostrar o que os profetas falaram, casando com o que ele estava falando. Porque os profetas não falaram de si mesmo. Você que diz que a Bíblia foi escrita por homens, óbvio que ela foi escrita por homens, porque Deus testemunhou para eles, Deus se revelou para os homens. Deus fala do jeito que ele quiser, ele falou com homens, fala através dos homens, mas é sempre Deus falando. Então a Bíblia é sempre Deus falando. E ele falou através do profeta Isaías, profetizando acerca dessa classe religiosa. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Olha que texto, gente. Não é assim que a gente, quando vai conversar com uma pessoa que está presa numa tradição religiosa, está avisada e não percebe? Jeitosamente, eles rejeitam o mandamento, rejeitam o que eu estou falando para guardar a própria tradição. Olha que palavra, hein? Pulando lá para o 13. Invalidais assim a palavra de Deus, pela vossa própria tradição, e vós mesmos transmitis. Fazeis muitas coisas semelhantes a essa. Então, amados, essa censura a uma classe religiosa daquela época, coisas estão escritas nas escrituras, é exemplo nosso. A gente não caia no mesmo exemplo de desobediência e de prevaricação contra a palavra. Todos nós
eu e você que está ouvindo, todos nós precisamos submeter as nossas racionalizações, nossos pensamentos à sabedoria de Deus. Tá? É o que você pensa, não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Então pode ter uma opinião, mas acima de tudo tem que estar o pensamento de Deus. João capítulo 12, versos 46 em diante. Eu vim ao mundo, João 12. Eu vim ao mundo como luz, luz é conhecimento, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, presta bem atenção, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha que a palavra de Deus se vai se fechando. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último. Então, o que vai julgar nossos caminhos? A palavra. Então, se eu aceitei a palavra, estou dentro, vem de benditos. Rejeitou a palavra? Apartai-vos de mim. Palavras do Senhor Jesus. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Isso quando a gente prega o evangelho, não pode mudar. Pode, né, fazer essa figuração. Mais do que já tem na palavra, né? Tomar muito cuidado de transmitir a palavra conforme ela é. Versículo no Antigo Testamento, acho que agora exatamente onde está. Aquele que tem a minha palavra, a fale com verdade. Não tenho autoridade de pegar a palavra de Deus e falar o que eu bem penso. Falar a palavra de Deus segundo o pensamento do Senhor. Então é preciso a gente ter consciência de que a crença, porque as pessoas falam, eu acredito em Deus. Então o diabo acredita, meu bem. Né? Então o diabo acredita. Tem coisas que a crença do homem não significa nada. Pode ser cruel para você, mas entenda. A crença do homem não significa nada para Deus, se ela não for fundamentada na verdade das Escrituras. Deus não tem compromisso com a crença de ninguém. Deus tem compromisso com a sua palavra. Todo mundo fala, Deus é fiel, Deus é fiel. Fiel à sua palavra. Se você estiver na palavra, você consequentemente vai ser debaixo da fidelidade dele. Está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo fala, Deus é fiel, não, ele vai me ajudar. Se não estiver na palavra, esquece. Converta. Converta, porque você está falando para você mesmo. As pessoas podem também perguntar, como Pilatos perguntou, né, para Jesus, o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Né? Hoje em dia, fala que há tantas verdades. Não, o que é a verdade? Jesus não respondeu para Pilatos, para uma pessoa que pergunta. Jesus sabia da intenção dele. Não respondeu para Pilatos o que é a verdade, mas Jesus respondeu na oração sacerdotal, antes, né? João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados, a palavra de Deus não é uma declaração aparentemente verdadeira, não é uma teoria. A palavra de Deus é a verdade de Deus, que reflete seus pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. É de crer que Deus é o Criador de tudo que a gente, do universo que a gente está vivendo. Deve prestar bem atenção no que ele tem a dizer na sua palavra. E nela cuidadosamente. Quem atende à instrução de Deus está no caminho da vida, da paz. Hein? Alguém já disse. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando em favor do homem, mas é sempre Deus falando. Deus estabeleceu, escreva isso, Deus estabeleceu a sua palavra como parâmetro de justiça. Deus estabeleceu a sua palavra como parâmetro. Então, a justiça de Deus, ela não opera na nossa religiosidade. Eu vou na igreja todos os domingos, eu dou dízimo, ou eu dou ofertas, não, eu dou esmolas, eu ajudo em instituições.
Deus não tem compromisso. Isso aí é seu papel, faça o bem, né, do seu possível. Mas Deus, a justiça de Deus, ela não opera na nossa religiosidade, mas em nossa obediência à sua palavra. A obediência à sua palavra, né? Então, por isso que é importante a gente investigar se a gente está seguindo a palavra de Deus ou uma tradição humana. É melhor encarar a verdade do que viver uma mentira. Pior, perecer eternamente. Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, 59. Olha que lindo. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Olha que lindo. Isso aconteceu um dia comigo. Isso aconteceu um dia com você. Quando você recebeu o evangelho, quando você foi confrontado com seus caminhos, refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Muito importante isso. O caminho, se está de acordo com a palavra de Deus. Para isso é imprescindível entender a salvação oferecida por Deus através da sua palavra. Como é que essa salvação opera? Quais são as bênçãos dependentes dessa salvação? Não é assim, ó, através de um exame cuidadoso. É muito é por isso que do corpo de Cristo em comunidades, em passos, para que a gente possa chegar a quem ensina a verdade, para a gente aprender juntos. Tá? Então é importante você participar de estudos. Porque as pessoas, elas confundem fé e crença. As pessoas confundem fé com crença. Fé não é crença. Tá? A fé que a Bíblia se refere não é qualquer crença em Deus. Tenho fé em Deus, mas então, o que você segue? Eu sigo isso, eu sigo aquilo. Meu Deus. Ação, né? Segundo o coração de Deus. Fé na Bíblia não é qualquer crença. Olha lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Quando o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, ele não está se referindo ao ato de crer da pessoa. Ele está se referindo à doutrina do evangelho. A fé é Cristo. A fé é a mensagem de Cristo. A fé que se manifestou para os homens é designada Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a fé que a Bíblia apresenta. É apontada no Antigo Testamento e consolidada no Novo Testamento. O que vence o mundo é Cristo. Cristo é a nossa vitória. Ele é a nossa fé. Por isso está escrito que a fé é dom de Deus, não fruto do pensamento da mente humana. Fé é dom de Deus. E qual é o dom de Deus dado aos homens? Cristo. O dom de Deus é Cristo e não a crença ou o pensamento humano. A fé foi revelada aos homens e por isso Adão não creu. Agora você tem que responder. Agora tem outro mandamento. Creia no meu filho. Quer se salvar da condenação eterna? Quer ter um corpo glorioso? Quer participar de uma eternidade? Né? Usufruindo de tudo que Deus, na sua grandeza, poder, sabedoria e graça, pode oferecer? Aceite o evangelho. Uma pessoa para ela ser salva e aguardar, né, a redenção do corpo, ela precisa entender o evangelho, ela precisa crer e perseverar. É imprescindível compreender a salvação bíblica. A salvação bíblica se refere à redenção que há em Cristo. Foi ofertada gratuitamente por Deus a todos os homens, mas é preciso ter. Tá? E Deus aborda essa salvação por causa da queda de Adão. E aqui eu queria frisar uma coisa, meu tempo ainda bem que dá tempo de eu falar sobre isso, porque é um entendimento muito equivocado no meio mesmo no meio evangélico sobre essa questão. Jesus, ele veio morrer por causa da transgressão de Adão no Éden. Qual foi a transgressão dele? O fruto
Não, comer o fruto foi a consequência. Qual foi a transgressão de Adão? Dar ouvidos à palavra, desobedecer. Vê como o inimigo bagunça tudo, né? Todo mundo fala, é porque é o fruto, porque o fruto. Não, o fruto foi o de menos. Tornou conhecedor do bem e do mal. Isso não é mal. Deus é assim. Só que não era esse caminho que Deus tomou um caminho, né? A queda do homem não foi porque ele não ouviu o aviso de Deus, não deu crédito. É por causa da ofensa de Adão, ele condenou toda a humanidade. Ah, quer você goste, não goste, é você repetir isso. Você não estava no Éden, mas também você não estava na cruz. Né? Então, o dom de Deus, Romanos 5,16. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo 8, aí mesmo em Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Por causa de um, todos pecaram, mas também por causa de um, muitos poderão ser salvos. Você está entendendo o pensamento que está sendo transmitido? Ah, você fala, um pecou e todo mundo pagou? Sim, um pecou e todo mundo pagou, porque estou falando dele. Não tem como interromper isso. Mas também, um se fez homem, por causa da sua obediência, ele traz volta para o céu. Não é lindo isso? Não é lindo? Não é maravilhoso? Não tem que sustentar a tua fé todos os dias? Não tem que fazer com que você ande movido por isso? A perdição bíblica, ela se refere a isso, e não a por ações reprováveis. Existe uma confusão teológica de caçar no meio cristão. Salvação com comportamento. Eu não sou salva porque eu sou boazinha. Jesus não veio morrer, tanto que foi o comportamento de Jesus com a mulher adúltera. A mulher, o que você está fazendo? A samaritana? Que outro esposo você tem? O que é isso? Você quer ir para o inferno? Jesus falou assim para ela? Não, eu não vim te condenar. Vai, não peques mais. Converta, né? Muda a tua vida, muda o teu entendimento. Para de fazer essas bobagens que vai acabar morrendo. E pior, que vai ter a morte eterna ainda. Então, Jesus ele não veio para tratar de comportamento. Comportamento é outra área. Mas se misturou filosoficamente isso de Platão lá atrás. Tantos apóstolos falaram, cuidado com as primícias, cuidado. Por isso a gente não pode misturar a palavra com outras coisas. A palavra tem que ser pura. Por causa de Platão, acabou influenciando toda a teologia e fazendo com que as pessoas, por isso que é frisado nas igrejas, né? Todos nós que estamos aqui hoje estamos libertos, não é verdade? Mas a gente chegou aqui meio confusinhos. Será que eu sou salva mesmo? Ou essa semana foi uma desgraça, não me comportei bem, fiz isso, fiz aquilo. Não é assim, não era? Todo mundo ficava meio inseguro quanto à sua salvação. Mas agora não, eu sei que eu sou salva. Graças a Deus que não é pelo meu mérito, mas é por causa daquele que morreu por mim. Agora é óbvio, estou tirando a outra parte. É óbvio que eu tenho que acertar meus comportamentos errados. É óbvio que se eu tinha um comportamento que não era de acordo com a palavra também em alguns sentidos, eu preciso renovar o meu entendimento, porque é isso que a Bíblia nos chama. Você me aceitou como Senhor? Então agora renove o seu entendimento. E isso vai mudar o teu comportamento. Mas a premissa não é o comportamento mudar para eu ser salvo, mas eu ser salvo para mudar o meu comportamento. Eu costumo dizer, eu não sou salva por causa do comportamento, mas porque eu sou salva, eu sei como eu devo comportar, para não dar escândalo. Então, a perdição não se deu por causa de ações reprováveis, mas por causa da transgressão de Adão lá no Éden. Tá? A palavra diz, né, que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, porque foi por causa da transgressão de Adão. A natureza humana foi mudada. O homem passou a ser destituído da glória de Deus, separado de Deus. Então, em resumo, perdição é uma condição humana por estar separado, alienado, sem comunhão, morto. Somente morto para Deus. Por quê? Porque Deus é luz. O homem, a parte dele é trevas. Deus é vida. A parte dele, o homem está morto. Né? Deus é justiça. A parte de Deus, o homem é. Essa é a condição da humanidade, gente. Tá?
Salvação significa voltar a ter comunhão com Deus. Então, a salvação não é uma transação ética, moral. Não, 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 definitivamente não. É por isso que existe cristãos, né, que falando, ainda se referindo, se designando como pecadores, né? Quantos cristãos, né? Falam, não, eu sou pecador. Eu já vi vários questionamentos. Uma vez uma pastora falou isso, ela foi bombardeada na internet. Não, o cristão não é mais pecador, tem que mudar essa mentalidade. Nossa, ela foi bombardeada por outros pastores. Estou falando por pessoas comuns, não por os pastores, apóstolos, doutores. Meu pai, título não é nada, sabe? Se tiver no pensamento bíblico, título não é nada. Diante de Deus não é nada. Importa se o coração é de Deus. Importa se a mente está cativa a Deus. Importa isso. Então, amados, tem crente falando, eu sou pecador. Como que você está? Não diga isso. Para que você não se torne transgressor. Está na palavra. Sério? Não dizer, eu ainda sou pecador? Opa! Para tudo. Desce do carro. O carro está indo para um caminho errado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vou dar uma corrida aqui. Depois que você lê tudo isso, esse Romanos 6, de 6 a 11, ele é muito importante para você tomar consciência, né? Que ele fala, sabendo que nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Olha a linguagem que eu falei no começo. Porquanto quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo disso, então é preciso que você o quê? Fala disso. Entenda isso. Viva isso. Sabendo isso, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, versículo 11, considerai-vos, grifa lá o sabendo, no versículo 9, e grifa aí no 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então, é muito importante que nós morremos para o pecado. A condição que me escravizava, eu morri para ela. Eu nasci de novo. Eu não tenho ligação nenhuma com o pecado, a condição de pecado não. Agora, eu, como nova criatura em Cristo, santa, justa, eu ainda cometo erros. E é outra conversa. Eu cometo, né, às vezes, cometo algumas falhas. A gente vai ver de Tiago, que vai falar sobre isso. Mas isso não é isso que me condena. Isso aí vai ser julgado no tribunal de Cristo. As ações minhas, o comportamento de cada um do cristão vai ser julgado no tribunal de Cristo para galardão, não para salvação. Uma pessoa pode perder galardões porque ela não corrigiu determinados comportamentos, mas não porque ela deixou de ser salva. Salva pela fé, hein? Ela crer no evangelho e perseverar até o fim, ela será salva. Mas ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ela vai responder para o Senhor. Cuidado para não ficar julgando servo alheio, hein? Não é servo de Deus, é o seu. Sempre me fala isso. A gente cristã. Olha se não tem nenhuma trave no teu olho, antes de trave no teu olho. Nós erramos. Tiago diz isso, no capítulo 3. Nós tropeçamos em muitas coisas. Às vezes você não está fazendo o que o outro irmão está fazendo, você está fazendo outras coisas, pode ser pior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não julgue servo alheio, Senhor. Então, eu posso julgar uma pessoa pelo que ela fala, isso eu posso. A falar besteira, eu vou corrigir. Você não vai ver eu calada. Eu tenho autoridade. Não, porque você é pastor. Não, senhora. Você, cristão, tem autoridade. Se uma pessoa fala uma besterol com relação à palavra, você tem que abrir a tua boca e corrigir a pessoa. Senão você é omissa. Vai responder por omissão no tribunal. E abrir a tua boca, não, você tá, analisa direito. Tá aqui, se você, eu te explico. Seu pensamento está errado. Obrigação de alertar a pessoa com relação à doutrina. Mas com relação à conduta, ninguém muda ninguém. Só que precisa conscientizar dos seus erros e mudar. Hein? Olha Gálatas, eu vou terminar com esse texto de Gálatas, Gálatas 2. É impressionante.
Pois se nós, Gálatas 2, 17 e até o 20, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Pergunta. Porventura, por acaso, Cristo é ministro do pecado? Pergunta. Qual é a resposta de Paulo? De maneira. Então, Cristo não é ministro do pecado. Versículo 18. Agora vem o perigo, olha o alerta. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo como transgressor. Esse versículo. 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo sim. Aleluias. Então, o cristão está isento do pecado, ele não está mais na condição de pecado. Você nunca mais, se você... eu sou pecador. Não, você não é mais pecador. Cuidado para não cair naquele versículo 18, hein? Então, bicho, a sua boquinha. Eu sou pecando. Peca mais. Tem problemas de comportamento, você pode ter um problema que você precisa corrigir, mas não é questão de não misture comportamento com salvação, ponto. Comportamento precisa ser corrigido pela mudança da palavra, ok? Está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo a segunda carne, é andar segundo conceitos humanos, mas andam segundo a palavra. Hein? Então, pode, no corpo, eu, Ana, como salva, eu posso praticar o bem e o mal por meio do meu corpo, e eu vou responder por isso diante de Deus no tribunal de Cristo. Tá? Salvação comportamento é semeadura. Tá? E vai ser julgado no tribunal de Cristo para os salvos e no tribunal do trono branco para os condenados. Até os condenados vão passar no tribunal para julgar suas ações. Não vai passar batido, não. Ser jogado no lago de fogo, mas ainda vai passar no tribunal. Olha aqui. Meu pai, terror, hein? Ainda passa no tribunal do trono branco para julgar o que fez por meio do corpo. Aí entra o comportamento. Hein? Então, o comportamento não salva ninguém. A palavra diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo... Eu coloquei isso daí. Põe para mim, por favor, tudo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que um só Senhor? Quem é um só Senhor? Um só Senhor, quem é? Jesus, fica firme, forte. Jesus Cristo. Uma só fé. Jesus Cristo. Um só batismo. O batismo na morte de Cristo. Batismo na morte. É nele, somente nele, o Filho de Deus, que a nossa esperança deve estar ancorada. E Deus enviou ele para nos dar uma esperança e um futuro. Quem tem um filho, 1 João 5,12. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus. Hein? Deus abençoe você. Que você tenha um Filho de Deus. Que você possa decidir-se por Cristo. Que você possa conhecer esse evangelho que é maravilhoso. Quando você tem um coração aberto, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir na verdade. Deus te abençoe em nome do Senhor.